Adriana Caran, presidente do Grupo Educacional OPET. Nós estamos aqui hoje começando um conjunto de conversas que nós teremos com especialistas, profissionais que trabalham com inovação e empreendedorismo na nossa região. Nós temos pensado e percebido a necessidade de desenvolvimento de novos negócios, desenvolvimento de novas competências, desenvolvimento de possibilidades de fazer a nossa economia frutificar e a nossa economia também ter melhores resultados. Por isso, nós começamos então hoje um ciclo de conversas sobre empreendedorismo, inovação, sobre tecnologia e também sobre como nós podemos fazer para, olhando o nosso contexto local de Curitiba e região metropolitana, fazer uma atuação bastante coordenada em termos de organização e estruturação de todos os nossos componentes, dos valores que a gente tem na nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade que tem um conjunto de valores muito grande e que, uma vez coordenados, poderão trazer excelentes resultados. Já trazem, porque nós somos uma cidade reconhecida no estado, no país e mundialmente por inúmeros avanços em termos de desenvolvimento, mas é claro que sempre podemos fazer mais. Então, esse ciclo de conversas é para que nós possamos fazer essas conexões entre conhecimento, pessoas e negócios. E pensando em conversar e conhecer um pouquinho mais a respeito do que é inovação e uma inovação que acontece em um lugar, em um território específico, nós chamamos para conversar conosco Silvestre Labiak, um especialista em inovação, empreendedorismo e arranjos e sistemas regionais de inovação. Silvestre Labiak é professor titular da UTF-PR, doutor em Engenharia e Gestão do Conhecimento, com pesquisa e publicações, inúmeras publicações na área de sistemas regionais de inovação. E é sobre isso que a gente conversa hoje com o Silvestre Labiak, para que ele nos conte um pouquinho sobre o que é um sistema regional de inovação, sobre como um sistema regional de inovação funciona e que benefícios ele pode trazer para a economia de um território ou de um lugar, né? E também como que nós, em Curitiba, podemos fazer o nosso sistema regional de inovação fluir cada vez melhor. Bom, então, Labiak, seja muito bem-vindo. Uma honra, né, e uma satisfação conversar com você mais uma vez, para falar a verdade. Nós fazemos, né, a gente sempre que se encontra tem grandes insights e sempre aprende muito com você. Então, por favor, eu gostaria que você começasse contando para a gente, falando um pouco, né, do que é um sistema regional de inovação. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Adriana. Me sinto honrado em fazer parte desse projeto da UniOPET. Acredito que seja muito importante a UniOPET entrar de cabeça nesse processo do ecossistema de inovação de Curitiba, do sistema regional de inovação de Curitiba região metropolitana, enfim. Bom, vou falar então, assim, definir inovação, né? Você me pediu isso. Isso mesmo, começamos por definir o que é inovação, gente. Porque nem tudo que a gente pensa que é inovação. Não é tão fácil, sabe, Adriana, falar sobre o que é inovação, porque tem inúmeras definições sobre inovação. Você vem lá desde Schumpeter falando sobre inovação e ele sempre faz uma correlação com o empreendedor. Então, que não existe inovação se não tiver um empreendedor. Mas eu tenho gostado bastante de uma definição que trata a inovação com duas variáveis muito importantes. A ideia e o mercado. Muita gente coloca assim, a ideia mais o mercado. Não, acredito que a ideia mais o mercado não funciona para a inovação. Funciona da seguinte maneira, inovação é igual a uma formulazinha, igual a ideia vezes o mercado. Eu posso ter uma brilhante ideia, mas se o meu mercado for 0, então de 0 a 10, eu tenho 10, a ideia é sensacional, mas não existe mercado para aquela ideia ainda, vai ser 0. Então vai ser uma multiplicação. Então eu acredito que a inovação ela perpassa por esse processo e ela pode ser aplicada a todos, a serviços,
a estratégias de produtos, a uma cidade como um todo, né? A gente fala, Curitiba é uma cidade inovadora, tal. Ela é inovadora porque a sociedade acredita que ela é inovadora. Porque se essa sociedade não acreditasse que ela é inovadora, ela não seria inovadora. Ou seja, tem um mercado por trás que compra essa ideia. Então isso pode ser considerado também para territórios, enfim. Mas fazer com que as pessoas acreditem nisso não é uma coisa tão simples. E as pessoas percebem um equipamento tecnológico, elas acreditam que isso é uma inovação. Eu trouxe um smartphone com vários aplicativos e tal, criou-se um novo mercado. Beleza, aí ela consegue colar a proposta do que seria uma inovação. Mas normalmente no dia a dia elas não conseguem perceber o que seria. E aí que está o insight do empreendedor que a gente traz lá de Schumpeter. Então, quer dizer, sem o empreendedor para conseguir compreender que essa ideia existe para um determinado mercado, aí é que está o tchan do negócio. Sem essa pessoa com essas características específicas, não teria inovação. Então, quando se pensa em inovação, pensa-se sempre de uma ideia diferente, obviamente, que consegue um espaço no mercado e que consegue ir para o mercado e tem interesse, né, da população, de uma cidade, enfim, há interesse naquela. E a potência da inovação, então, é a medida no tamanho do mercado ou da sede que o mercado tem por essa inovação. A gente chama de escalabilidade, né? A escalabilidade dessa inovação é o quanto é que aquela inovação vai conseguir permear em vários ambientes, em vários territórios, em várias culturas, em várias linguagens. Então, é aí que está o potencial daquela inovação. Eu posso ter uma inovação regional. Ela tem aqui, ela tem um circuito e tal. Ela é interessante para aquela região? É interessante. Mas às vezes ela não tem uma escala mundial, ou não tem uma escala nacional. Ela deixa de ser importante? Não, ela não deixa de ser importante. Mas, obviamente, em termos de negócios, em termos de PIB, ela vai ser menos representativa. E um território, que eu gostaria que você comentasse um pouquinho pra gente o que é território, mas um território vai se fazer de vários tipos, né? De várias potências ou de várias inovações com diferentes escalabilidades, né? Perfeito. Então, tem a inovação que muitas vezes serve, né, a uma comunidade pequena ou a uma cidade toda, um estado, ou muitas vezes uma inovação que consegue atender, né, o que a gente fala-se de dor, né? Uma dor que seja uma dor comum, mundial e que acaba ficando, né, sendo uma inovação que tem uma escalabilidade muito maior. Território. Tá. Território já é um assunto bem interessante também, complexo, porque envolve cultura, envolve interesses comuns, envolve linguagens, envolve comunicação, envolve formas de comunicação que são aceitas por aquela sociedade que está envolvida naquele território. Então você vê, a colonização do Paraná ela é diferente da colonização do Rio de Janeiro, por exemplo. E os territórios serão diferentes, as formas de trabalhar com essas pessoas serão diferentes. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu trabalho com alguns sistemas regionais de inovação. Um deles foi no sudoeste do Paraná, uma colonização tipicamente de alemães, italianos, enfim, e muitos imigrantes do Rio Grande do Sul. Tem uma cultura impregnada nessa sociedade diferente, por exemplo, do Sistema Regional de Inovação do Litoral, que é um outro território com uma outra cultura, que são os açorianos. Então são pessoas com outra cultura local, com outras formas de comunicação, outros interesses e formas de confiança diferentes também entre um e outro. Então o território, entender o território é entender essa diversidade cultural existente no território e as formas de se comunicar com cada um desses elementos dentro do território. Isso não é uma tarefa muito simples. Na verdade, o território não tem uma fronteira, né? É uma fronteira cultural. Então, essa fronteira cultural é que vai definir claramente quais são os interesses daquela cultura local e que ajuda muito nisso. E ajuda muito... E aí nós temos as questões de terroir, né? Às vezes isso está locado também por questões físicas, de um terreno, de um solo. Por exemplo, a gente tem lá as uvas do terroir, não sei o quê. Muito em função da composição química que existente naquele solo.
Então, aquilo vai definir uma origem geográfica, vai definir uma estrutura de pensamento daqueles produtores de uva, de vinho e tal, não sei o quê, que tem tudo, às vezes são transfronteiriços. Pega o norte da Espanha, o sul da França, não sei o quê. Você fala, cara, aqui tem um outro território. Então, e as fronteiras são fronteiras existentes entre países, mas culturalmente não existe essa fronteira. Então, isso é muito interessante. E dentro dos territórios, por exemplo, no Paraná, a gente tem várias diferenças, né, como eu havia comentado. E isso é nítido. A cada momento onde você vai conversar, por exemplo, Curitiba é um território completamente diferente, Curitiba e região metropolitana é completamente diferente do litoral, que é diferente do sudoeste, que é diferente do oeste, que é diferente do norte, então do norte pioneiro, e assim vai. Por quê? Porque aqui a gente tem uma cultura de metrópole, uma cultura cosmopolita, complexa, as linguagens não são simples de se entender, como a gente tem migrantes de várias regiões e imigrantes de várias regiões, então você tem uma diversidade cultural muito grande, o que torna cada vez mais difícil você fazer acontecer. Então tem estudos que mostram, por exemplo, Adriana, que para você conseguir inovar numa cidade, ela tem que ter mais de 1 milhão de habitantes. Olha que interessante isso. Se eu não tiver densidade populacional, eu não consigo ter diversidade de ideias e, consequentemente, eu não consigo atrair também empresas que se interessem em inovar naquela região. Por isso que eu defendo uma coisa chamada Sistema Regional de Inovação, que eu acho que a gente vai falar sobre isso também. Então, por quê? Imagine o seguinte, Curitiba é uma cidade, né, se pegar a região metropolitana, chega a quase 4 milhões de habitantes. Então, quer dizer, a gente tem uma diversidade muito grande, o que deixa o ambiente um tanto complexo para acontecer a inovação. Então, eu tenho que definir claramente quais seriam os ativos importantes e para onde vamos. Mas isso serve para qualquer território. Definir para onde a gente vai é muito difícil, porque você tem que cortar na carne às vezes, mas ao mesmo tempo te diz, eu vou ser bom nisso. Então, vamos ser bons em alguma coisa. Eu sempre dou o exemplo de São José dos Campos. Por que São José dos Campos virou referência? Aeroespacial. Lá na década de 60 foi criado o ITA, tal, depois a Embraer, blá, blá, blá. São José dos Campos é conhecido nacional e internacionalmente como um centro aeroespacial. Se faz satélites, se faz aviões, se trabalha com aviônica, se trabalha com... Tudo voltado o que dá características de um território que foi induzido, obviamente. Aqui já estava Santos Dumont, por exemplo, não era de São José dos Campos. Não era. Né? E, ao mesmo tempo, isso foi induzido. E por isso que eu acredito muito na indução do território. Se definir algo que tenha potencial, né? E lá só foi induzido porque foi trazido o ITA, quer dizer, foi criado o ITA, e aí você tinha potencial de ativos de recursos humanos, o Horner chama isso de recursos humanos estratégicos, e isso é fundamental para o crescimento de qualquer território. Se eu não tiver gente, não vai acontecer. Com certeza. Não sei se eu te respondi. Porque ele traz, né, as pessoas trazem grandes ativos. As suas bagagens. Aliás, todos os elementos aí do Sistema Regional de Inovação precisam de pessoas, né? Exato. Com seus ativos de conhecimento, com seus ativos de recurso financeiro, com seus ativos de capacidade de organização política, etc. Bem, né? Isso. Labiak, você falou da vocação. Da indução. Da indução. Né? Em um determinado momento, eu já ouvi falar de vocação. Que é importante que uma cidade identifique qual é a sua vocação. Então eu gostaria de entender assim, num contexto em que a gente tem uma cidade de Curitiba, em que eu vejo inúmeras vocações para ela também, né? Ou coisas que já foram induzidas, enfim. No contexto de Curitiba, é possível a gente pensar em uma... Não. Quando você fala de indução ou de vocação, né? A gente está definindo um caminho ou múltiplos caminhos. Como que a gente faz uma cidade que já se estabeleceu tão múltipla? Boa pergunta. Na verdade, é assim, vocação é uma coisa, eu levei eu entendi o que era vocação com um cara que foi muito importante para Curitiba, para o ecossistema de inovação de Curitiba e do Brasil. Hans-Gerhard Schröder foi o diretor de inovações da Siemens, no auge da Siemens
aqui em Curitiba e nas relações que ela tinha, por exemplo, com o Cefet na época. E uma vez, viajando com o Schorer para Foz do Iguaçu, eu falava assim, a gente estava indo, era o início do embrião do Parque Tecnológico de Itaipu, e no voo eu falei, mas Schorer, eu não consigo entender, ele era o presidente do conselho que ia criar o PTI. E eu não consigo entender, Schorer, por que é que não se trabalha a vocação de Foz do Iguaçu, que é o turismo, que é... Labiak, a gente tem que induzir, Labiak, a gente não tem vocação. A vocação, claro que a gente tem os bens lá materiais, a gente tem lá a natureza, a gente tem isso. Beleza, isso aí vai sair, porque já tem. Então a gente precisa fazer com que isso rode. Mas na verdade a gente precisa entender que lá no caso, eles estavam com uma grande empresa, a maior geradora de energia do mundo, do lado de um centro de distribuição de produtos importados, um dos maiores do mundo, que é a Cidade Leste, Sim. e que na verdade havia uma indução para a área de automação. Se criasse empresas naquela região, na área de automação e tudo mais, você poderia criar um grande polo comercial na área de inovações em automação. Então, na época, se pretendia induzir a automação lá, justamente para se criar depois uma zona franca, uma estrutura trinacional, porque eu teria alcance da Argentina, Paraguai e o próprio Brasil, dentro dessa lógica. Então, desde aquele dia, Adriana, a gente não nega, por exemplo, algumas vocações. Se a gente falar assim, o Paraná não é um estado agrícola, isso é uma burrice. Né? Obviamente que a gente já tem. A gente já tem isso. Mas aí, como é que a tecnologia pode trabalhar com isso? Como é que a gente pode sair na frente e ser, além de ser um dos maiores produtores de grãos do mundo, ser também um dos maiores produtores de tecnologia em agronegócio do mundo? Então, aí é que está a indução. Eu tenho uma vocação natural, que é do estado agrícola, não tem como a gente negar isso, mas efetivamente como é que eu induzo então as agitecs, né, as agritechs, essas empresas voltadas para a área do agronegócio? Então, ao mesmo tempo que eu exporto commodities, eu tenho que começar a exportar royalties de tecnologia e inovação na área do agro. Então, Estado do Paraná, digamos, Sim. Tem que virar um celeiro disso. Não é possível que a gente não seja um expoente, uma vez que a gente já é expoente na área de exportação Sim. de grãos e tal. Curitiba, a mesma coisa. Se a gente falasse assim, não, Curitiba, há um tempo atrás, ela vai ser uma cidade em que a gente vai ter um IBEX da vida. Não dá para imaginar que a gente ia ter um IBEX da vida. Até porque o Alfonso não estava pensando no IBEX naquela época, há 20 anos atrás. Mas, o que aconteceu? A partir do mercado internacional digital, ele percebeu uma oportunidade de negócios. Ele, os seus sócios, enfim. E a partir daí, se criou um unicórnio chamado IBEX, que a gente tem muito orgulho de que seja curitibano. Sim, com certeza. Legítimo curitibano, fala leite quente, inclusive. Né? Nesse sentido, assim, a gente não tinha como induzir. Não, vamos induzir fintechs. A gente pode induzir fintechs a partir do IBEX? Não tenha dúvida. Porque sim, agora a gente já tem um grande ativo. A gente tem uma empresa que sabe como trabalhar nesse mercado, a gente tem uma nova razão de existir a partir deste ativo. Então eu começo a induzir e dizer, olha, eu acredito que aqui a gente pode ter um caminho bom. Mas aonde que a gente chega a esses caminhos? Estudos internacionais. Então para onde que a gente vai? Se a gente desprezar, por exemplo, que a região metropolitana de Curitiba tem um dos maiores polos de cosméticos do Brasil e do mundo, também a gente tapar o olho, né? A gente tem aqui grandes empresas na área de cosméticos curitibanas, né? De pessoas da região metropolitana. Então, por que não induzir nesta área também algo na área de biotecnologia avançada para cosméticos, que é um campo de mercado gigantesco no mundo? Então, existem os traços que podem ajudar a gente a dizer, olha, vamos para lá. Mas ao mesmo tempo, às vezes acontece do nada. Se a gente pegar o Vale do Genoma lá em Guarapuava, há 5 anos atrás não existia Vale do Genoma, porque não existia nem a ideia de Vale do Genoma. Mas a partir do momento que eu tenho um empreendedor que cria um parque tecnológico, com shopping, com estrutura, com não sei o quê, e fala, bom, eu quero deixar um legado, que é na área de genômica para o mundo, e ele começa a investir recursos e traz especialistas do Brasil com relevância nacional e internacional,
eu começo a criar uma especialização inteligente na área de genomas, que não existia. Com certeza. Você entendeu? Então, onde é que está a vocação de Guarapuava para a área de genoma? Nenhuma. Zero. Mas a partir do momento que eu tenho um capital empreendedor sendo colocado para falar, não, aqui a gente vai crescer. E aí eu começo a atrair empresas. Hoje já tem empresas lá na área de genômica e tal. Eu não tenho muitas pessoas, os ativos de RH eu vou ter que trabalhar, porque eu não tenho ainda esses ativos de RH lá. Mas isso vai acontecer com o tempo, porque eu tenho um direcionamento. Então jogar fora isso também é uma bobagem. Sim. E esse direcionamento, então, porque, por exemplo, vou pegar lá, né, o Vale do Genoma. Então, o Vale do Genoma pode acontecer e o empresário que quer fazer, ele pode fazer, mas vai fazer muito menos sozinho do que se fizesse de modo articulado naquele território, porque ele precisa ele precisa das pessoas, ele precisa, né, de uma articulação diferente. Aí a gente entra naqueles conceitos que a gente falou da indução do território a partir dos atores locais, né, dos atores existentes. Então o Sábato lá, né, o argentino, ele definiu, ele criou um conceito chamado Triângulo de Sábato, lá na década de 50, 60, e ele dizia, olha, para você induzir um desenvolvimento no território, você tem que ter empresas, universidades e governo. Se não tiver esse triângulo funcionando, tal, não vai dar certo. Mas mais tarde o Eitchkovic e o Leidersdorf transformaram o triângulo do Sábato em algo mais dinâmico e criaram a tríplice hélice, que é o conceito mais utilizado no mundo sobre a indução de inovação num território, tal, numa região, enfim. Que é universidade, empresa e governo. Bom, eu tenho uma tese um pouco diferente, acho que você sabe disso. Sim, por isso que eu te convidei para conversar com a gente. A minha tese é que, principalmente no Brasil, não são 3 atores. E se eu restringir o ator de conhecimento a uma universidade, eu estou renegando todo o papel extremamente importante do ensino fundamental, do ensino médio, das faculdades, das escolas técnicas, do conhecimento tácito existente, que existem muitas pessoas com muito conhecimento tácito e pouca formação acadêmica. E estou dizendo, olha, o conhecimento só existe na universidade. Isso, na minha opinião, isso é uma bobagem. E a universidade de pesquisa. De pesquisa só. E aí a gente criou lá na minha tese, eu levo pau todo o tempo disso, Adriana, mas eu nem ligo mais. Porque, já acostumou, já tá mais problema, curtidinho. Pode falar, falando tá bom. Isso é verdade. O que acontece é o seguinte, falando também. A gente colocou lá o ator de conhecimento, o ator governamental, o ator empresarial, esses 3, evidentemente, né? Mas, por exemplo, nós estamos aqui na casa do Sebrae. Onde é que está o Sebrae na tríplice hélice ou no Triângulo de Sábato? Não está. Não existem os atores institucionais. Quer dizer, onde é que está a Federação das Indústrias, que é extremamente importante e relevante, ora mais participativa dos ecossistemas de inovação, ora um pouco menos participativa, mas muito importante nesse processo. Onde é que eles estão? E eu fiz essa pergunta para mim mesmo, quando eu estava formulando, pensei, no Brasil, especificamente, eu vou falar do Brasil. Sim. Especificamente, esses atores são fundamentais. O Sebrae, especificamente, eu conheço há muitos anos e diria o seguinte, que se tem alguma coisa funcionando em termos de sistema regional de inovação, em termos de ecossistema de inovação, é porque tem um ator que faz esse link, que é o Sebrae. Então, eu criei uma categoria chamada atores institucionais. Muito bem. E onde é que vão criar-se, então, essas empresas, que lá o Horner chama de movimento endógeno. O movimento endógeno empreendedor, ele é fundamental porque o exógeno, ele vem na tua cidade, ele por um determinado momento, ele vem, uma empresa gigante, vem, se instala, aproveita de todos os benefícios fiscais e trará, mas agora lá em Tralalá, no outro lado do mundo, tem uma situação mais interessante. Ele fecha as portas e vai embora. E aquele conhecimento foi junto. Então o Horner diz o seguinte, é muito importante ter esse movimento exógeno, mas se eu não criar um movimento endógeno de empreendedores, eu não crio economia local, eu não faço com que haja sustentação. Então, bom, dentro desse negócio, aonde que surgem essas empresas
empreendedoras, inovadoras e tal. Normalmente elas estão vinculadas a uma incubadora, uma aceleradora, aos habitats de inovação, que tem este foco, parques tecnológicos. O foco desses caras justamente é fazer com que cresçam essas empresas, nasçam essas empresas num ambiente favorável para que elas, de fato, façam esse movimento endógeno, porque elas não querem sair daqui. Você perguntar para o pessoal do Ibex, eles não querem sair de Curitiba, eles podem ter operações no mundo inteiro e ter não sei o quê, mas a sede deles aqui, porque eles nasceram, cresceram. A gente não muda de bairro. Você nasceu você morou na região norte de Curitiba, puxa vida, você vai procurar quase tudo que você vai fazer na tua vida, você vai sair de uma casa, vai na região norte. Sim. Ele entrar na região sul, é normal isso. O ser humano tem essa... É lógico, existem diferentes pessoas que fazem. Exatamente, mas culturalmente falando, o brasileiro é assim. É assim, exatamente. Então a gente criou esses atores que são habitats de inovação. Porque eles têm foco, eles têm objetivos comuns e tal. E nem sempre estão, porque poderíamos pensar assim. Estou pensando, né? Você falou que fazem, que malham a tua ideia, né? Por que malham, né? Então isso deveria estar numa universidade. Mas nem todos os habitats de inovação estão em universidades. Exatamente. Né? E nem todos estão ligados a uma prefeitura, por exemplo. Nem todos são privados. Então eu tenho ONGs que fazem esse trabalho muito bem. Então, como é que eu coloco esses caras dentro daquele pacotinho? Não tem como colocar. Não podia deixar de lado. Exatamente. Tem uma categoria ali específica, porque a gente teria que ter muito cuidado e assim, algum tempo atrás eu participei do movimento, mais ativamente, do movimento Empreendedorismo e Inovação no Brasil, e a gente era sempre cobrado, mas esses caras não dão retorno financeiro. A gente está promovendo, a partir do momento que eu tenho uma empresa que nasceu dentro de uma incubadora, tal, vamos pegar a Bematec, né, que é uma multinacional hoje. Que nasceu numa incubadora. Nasceu numa incubadora. Da UTF. Na verdade do Tecpar. Do Tecpar. Mas era uma dissertação de mestrado do antigo Cefet, dos dois sócios, o Vônei e o Marcel. E o que esses caras deram de retorno financeiro em termos de impostos e geração de emprego e renda, com alto valor agregado para Curitiba, é muito mais do que eles receberam na incubadora. Ou seja, o que foi gasto na incubadora. Então é um investimento, não tem nenhuma dúvida, de retorno garantido. Hoje é considerado 1:4, então cada real que eu invisto numa incubadora, num parque ou num habitat de inovação em geral, eu tenho 4 de retorno. Isso é uma pesquisa nacional da Amprotec. Então essas coisas, eles têm que ter eles são atores diferenciados, eles têm características próprias, e eu coloquei eles como uma hélice. E a sexta hélice são os atores de fomento, que podem ser públicos, privados, ONGs, com características diversas. Eu posso ter, por exemplo, uma fundação, Grupo Boticário. Eles investem no empreendedorismo de impacto sustentável. Essa é a lógica deles. Então eles pegam grana da fundação e investem em empreendedores que estão tentando desenvolver, sem impactar o meio ambiente, a grande reserva da Mata Atlântica, por exemplo. Veja, a proposta deles é criar empreendedorismo inovador sustentável. Eu vou pegar um agente público, a Fundação Araucária. Qual a proposta da Fundação Araucária? Desenvolver empreendedorismo ou empreendedores inovadores sustentáveis, com recursos públicos. Mas a proposta, o objetivo comum é igual, tanto de um quanto de outro. Inclusive eles parcerizam em várias ações. Então eu posso ter uma Avina, posso ter uma Choca, eu posso ter um Curitiba Anjos, que tem essa privada. Sim. E que tem essa característica também, porque se o empreendedor inovador sustentável não der retorno, o Curitiba Anjos não vai ter retorno. Sim. Então o objetivo é fazer com que eles cresçam e prosperem. Então eu coloquei esses todos, embora eu tenha ali agentes públicos, agentes privados e do terceiro setor, no mesmo pacote, porque o objetivo comum é o mesmo. É fazer com que o empreendedorismo inovador sustentável cresça. Então, aí eu criei essas 6 hélices. E que elas dão uma noção no território, no ecossistema, no sistema regional de inovação, dão a possibilidade de você ter objetivos mais claros de cada um dos atores e não interferir na vida do outro ator. Porque o que mais atrapalha nesse processo, e a gente vai entrar nessa conversa também, pelo jeito, é um ator querendo entrar no objetivo do outro. Então faça o seu bem feito, que o ecossistema vai trabalhar, e aí tem o pessoal lá
do Sudoeste, eles fizeram um desenho, no Sebrae lá, eles fizeram um desenho bem legal, e eles colocaram as 6 hélices. E uma das coisas importantes, quando você coloca as hélices funcionando, como se fosse um catavento, Sim. é que se uma hélice daquelas não estiver vibrando na mesma frequência que as outras, quebra. É como um avião turbohélice. Se eu tiver uma hélice do avião desregulada, ele vai quebrar o avião, porque ele vai estar numa frequência diferente. Então todo mundo tem que estar harmônico, tem que estar rodando direitinho. O ritmo, então o ritmo vai ter que ser o mesmo ritmo para todo mundo. Porque se um ator estiver muito na frente, ele não vai querer esperar o outro, consequentemente o teu ecossistema vai ter. Agora, Labiak, a vida como ela é agora, né? Assim, porque você tem quando você pensa no conceito, você pensa num conceito que tem as 6 hélices que precisam vibrar na mesma frequência, na mesma frequência, né? Etc. Ok, mas a vida, né? Assim, os ecossistemas são feitos de pessoas, de organizações, né? Que não necessariamente se comunicam ou que tradicionalmente não se comunicam. Como que pode se fazer para que um sistema regional de inovação tenha um bom funcionamento? Quais seriam os seus princípios básicos, né? A palavra, você usou a palavra, né? A palavra que você colocou aí, ela é fundamental, é comunicação. Então, fiz algumas pesquisas relacionadas a esse ponto. A comunicação ela é fundamental nesse processo. E entender a linguagem do outro ator é que é difícil. Então, fazer essa linguagem funcionar entre, por exemplo, um professor doutor, especialista em não sei o que lá, não vai conseguir muitas vezes falar a linguagem que o empresário quer, mas ele tem a solução para aquele empresário. Então, no meio tem que entrar uma interlocução, um link, um ator que vai fazer essa relação. Pode ser dentro da própria universidade, faculdade, não sei o quê, mas às vezes você tem um ator externo que faz esse link de uma forma mais tranquila, harmoniosa. Mas a comunicação ela é fundamental. E os processos de comunicação, eu orientei uma dissertação de mestrado nessa área de comunicação em sistemas regionais de inovação. Ela é fundamental no processo de melhorar a confiança entre os atores. E aí entra um colega meu, que hoje é o reitor da UFAL, ele dizia sempre assim, o professor Tonholo, ele falava, além dos CNPJs, a gente tem que ter os CPFs. Os CPFs vão fazer a diferença. Então, para eu ter a confiança, eu tenho que conhecer as pessoas. Não adianta só eu conhecer as instituições. As instituições podem fazer termos de cooperações magníficos. E normalmente são relativamente simples de serem feitos. Os dirigentes máximos se reúnem, mas não conversam com o pessoal. E, consequentemente, depois aquilo vira só um documento e não vai funcionar lá para frente. Por quê? As pessoas envolvidas não conversaram, os CPFs não conversaram. Então, a comunicação e a forma de linguagem e aquilo que o ecossistema mais quer, quais são os dinamismos ocorrendo, é que melhoram essa confiança. Um empresário lá no Sudoeste me dizia o seguinte: professor, olha, eu até tenho confiança dos meus colegas aqui, a gente toma chimarrão junto, uma roda aqui, ó. Mas eu não passo para eles como eu faço o meu processo de inovação na minha empresa, porque ele é meu concorrente direto. Aí entra um outro conceito que é a competição, né? Até que ponto eu posso cooperar com aquele que seria o meu concorrente direto, ou até um determinado momento, e dali em diante cada um vai para o seu caminho, mas tem um longo percurso que vocês podem fazer juntos. Então foi essa a resposta que eu dei para o empresário lá. Então, até um determinado momento, vocês podem ir juntos, porque vai agregar valor tanto para você quanto para ele. Em determinado momento, que a tua operação é muito específica, e a dele também é específica, aí, infelizmente, há um romantismo em dizer que a inovação aberta vai resolver e tal. Para mim, eu acredito que isso é um pouco romântico. Quer dizer, você trabalhar, o conceito de inovação aberta é fantástico, mas você dizer que isso vai acontecer necessita de muita confiança entre essas instituições, e nem sempre isso vai ocorrer. E assim, porque existe a concorrência. Então, no ecossistema, o que acontece? Onde a gente tem visto que funciona um pouco mais? É até um determinado momento em que o conhecimento é comum. Então, esse conhecimento comum eu posso compartilhar. A partir do momento que é um conhecimento muito específico da minha operação, eu não compartilho mais.
E você não pode obrigar o empreendedor a fazer esse compartilhamento de conhecimento, para o bem comum do ecossistema. Até porque aquele é o negócio dele. Sim, ele tem que fazer. Cada empreendedor tem que fazer o seu negócio. O seu negócio. Girar, né? Exato. Os seus resultados financeiros, os resultados de venda, de expansão de mercado, etc, etc, etc. Mas há a possibilidade. Então, assim, é um olhar diferente, Labiak, que exige. Dentro de um contexto, dentro de um território, né? Olha, então vamos cooperar. Exatamente. Mantendo ainda, né? Sabendo ainda que somos competidores. Quando a gente começou o Sistema Regional de Inovação do Sudoeste, uma das principais preocupações nossas é que as universidades e faculdades não fossem concorrentes diretas. Então, que houvesse complementariedade de conhecimentos. Então, eu vou fazer um curso X, o meu concorrente direto faz um curso Y, que é um complementar daquele. Sim. Veja, a gente caminhou isso durante uns 2 anos em negociações com esses atores de conhecimento específicos, mas infelizmente não deu. Dentro da minha universidade, se criou 3 cursos iguais, ou similares, muito similares, com distância de 60 quilômetros entre um e outro. Quer dizer, aí vem o ego. Então, que é um processo complexo dentro dos ecossistemas. Às vezes a gente chama de ecossistemas. Tem que tomar um cuidado muito grande mesmo, né? Dessa coisa do ego e do ecossistema, né? Porque o ego, muitas vezes, mata o eco, né? Completamente. Porque aí ele quer ter um ecossistema para chamar de seu. E nesse momento você acabou com a confiança dos demais atores do processo. Então eu já não estou mais nem sendo... não fazendo parcerias entre os da minha... Eu estou destruindo com as parcerias possíveis ou da rede possível de atores existente, porque eu quebrei a confiança dessas pessoas a partir do momento que eu, enquanto um dos atores do ecossistema, quero aparecer mais do que os demais. Então, quando as coisas funcionam, todos os atores aparecem. E não assim, aqui é o fulano de tal. Não, é o ecossistema como um todo. Então, essa representação. Eu acho que um conceito interessante, eu gostaria de abordar isso nessa nossa conversa, Adriano, é que eu fico sempre imaginando como deixar claro essa coisa. Muitas vezes você tem um ecossistema ou um sistema regional, normalmente um ecossistema porque ele está mais voltado para uma determinada cidade e tudo mais, né? Ele está contido. O sistema regional ele tem um pouquinho mais de abrangência, enfim. Uma cidade quer ser a detentora daquilo. E aí me vem à minha cabeça um conceito da Elinor Ostrom sobre um bem comum. Um ecossistema não pode ser um bem público, ele tem que ser um bem comum. Então a diferença é clara e evidente. Um bem público, a gente paga para a prefeitura, através dos nossos impostos, para ela manter aquele bem público funcionando. Um bem comum é uma construção coletiva, é uma cocriação de vários atores. E dentro dessa perspectiva, eu tenho que ter regras de funcionamento, eu tenho que ter uma vizinhança muito bem estabelecida, ou seja, eu tenho que ter uma estratégia de até onde vai esse nosso ecossistema, eu tenho que ter direcionamentos que são co-criados, eu tenho que ter formas de punição, porque quando eu tenho um bem comum, se só um utilizar, acontece aquilo que o Harding disse, a tragédia dos comuns. Então, só aquele que tem mais poder econômico muitas vezes vai se beneficiar mais daquele bem comum, que seria um bem comum, e que os outros não se beneficiam. E isso se torna uma tragédia. A partir do momento que eu tenho regras de utilização, eu tenho essas coisas que fazem com que a gente tenha uma governança desse commons, eu acho que isso cabe mais no ecossistema e cabe mais no sistema regional de inovação. Mas para chegar nisso é um nível de complexidade. Quem faz essa governança também? Porque uma vez que alguém do ecossistema, que pensando sobre isso, tá? Porque então alguém do ecossistema ou a necessidade dessa governança. Das lideranças. Das lideranças. Mas à medida que alguém do ecossistema assume essa liderança, ela já assumiu o papel protagonista. É verdade. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter nessas regrinhas que essa governança, ou essa liderança da governança, seja rotativa. Então, é muito importante que todos os atores, em seu tempo,
estejam na liderança desse processo. É lógico que eu vou ter sempre, eu tenho que buscar as lideranças que vão trazer mais recursos. Por exemplo, a gente lá no Sudoeste, a gente tinha uma preocupação de fazer com que o Sistema Regional de Inovação do Sudoeste fosse visto como um sistema regional de inovação e atraísse investimentos. Isso é muito importante, porque eu preciso ter investimentos para as coisas acontecerem. E aí a gente colocou um dos vice-presidentes da Federação das Indústrias, o Cláudio Petrikowski, que é um empresário muito famoso no Paraná e tal, da Fogões Atlas, um cara visionário, enfim, ele comprou a ideia de ser um embaixador, como se fosse um embaixador. Ele não queria estar na frente do Sistema Regional de Inovação, mas aonde ele ia, ele levava um livrinho e vendia a ideia. Olha, é isso aqui que a gente está fazendo lá, até chamar a atenção e falar, bom, então vamos ter algumas regrinhas mais legais lá para o Sudoeste, porque parece que as coisas estão acontecendo lá. E isso é muito importante no ecossistema. Mas veja, essa pessoa não necessariamente vai ser a dona do ecossistema ou do sistema regional. Ela é apenas um embaixador. Eu estou puxando a governança. Nesse momento, o Sebrae puxa a governança. Né? Amanhã tem que ser a empresa. Lá no Sudoeste, no Oeste do Paraná, aconteceu um fato bem emblemático. O poder das cooperativas no Oeste do Paraná ele é mundial, né? As cooperativas são grandes, enfim, elas têm um percentual do PIB nacional muito importante. E quem puxou o Sistema Regional de Inovação no início, lá no Oeste do Paraná, foi a Cooperativa LAR. A coordenação geral do Sistema Regional de Inovação era um funcionário da Cooperativa LAR, destinado para fazer com que as reuniões acontecessem, fazer com que a disseminação do conceito fosse para frente e tal. Eles acabaram de ganhar um prêmio nacional de ecossistema de inovação. Então, hoje não é mais a LAR. Depois foi a Frimeza. E é importante que mude. E vai mudando. Não é importante, é essencial. Exato. Porque senão corre o risco de virar o ecossistema. Exato. Né? E das pessoas olharem e falarem, mas é só esse ator que trabalha na governança do ecossistema. É isso mesmo. Portanto, esse ecossistema não é um ecossistema, mas é um sistema liderado por um único ator. É isso mesmo. Então, essencial essa rotação. Rotatividade. Tem que ter. Porque senão fica muito cansativo para um ator. Por exemplo, no Sistema Regional de Inovação do Litoral, que a gente está começando, o Sebrae é quem está puxando. Beleza, ele vai puxar até um determinado momento. Agora, a hora que se estabelecer a governança, isso muda. Então daí a gente vai ter a associação de empresas, não sei o quê, a gente vai ter a associação comercial, daqui a pouco ela assumindo esse papel. Para cada momento, de repente, como quando você tem num conselho de administração de uma empresa. A cada momento da empresa você vai mudando o perfil, né, dos conselheiros. Perfeito. No SRI também. A Perfeito. cada momento, um novo perfil de líder que vai fazer a governança Como conselho. Então a gente pega, por exemplo, olha a visão empreendedora do Donaduzzi, lá o Cláudio Donaduzzi, lá da Prate Donaduzzi, que tem um bioparque lá, ele criou um parque. O conselho dele, o conselho curador, são pessoas que foram diretores ou presidentes do BNDES, da FINEP, de agências importantes do governo. Essas pessoas fazem parte do conselho curador. Qual a lógica disso? A lógica é expor realmente o que eles estão fazendo lá e trazer e fazer as conexões. Isso é extremamente importante porque eu trago a atenção e a credibilidade daquele conselheiro. Então, o Osiris Silva foi durante muitos anos. É o prêmio de empreendedorismo aqui da FAEF, FIEP, não é? Não, da FAEFGV, da FGV, ISAE-FGV, com Norman e tal, não sei o quê. Ele trouxe o Osiris Silva, no primeiro ele colocou o nome do prêmio Osiris Silva de Empreendedorismo. Foi ótimo, foi muito legal, aquilo trouxe uma visibilidade para o prêmio, uma credibilidade para o prêmio. Então essa perspectiva de eu trazer essas pessoas também é importante para um conselho curador. Olha gente, vocês estão indo numa forma que... Então os sistemas eles vão funcionando e eu tenho muitas pessoas. Por exemplo, o professor Zakiak, durante algum tempo estava na coordenação da governança do ecossistema de Curitiba. O professor Zakiak, que foi reitor da UFPR, Sim. ele empresta a sua credibilidade para aquele ecossistema ou para aquela governança daquele ecossistema. Isso é muito importante nesse processo. Mas eu tenho que ter rotatividade. Super importante.